Podcast Por Dentro do Orçamento Público, com César Lima. Olá, tudo bom? Você está ouvindo o podcast Por Dentro do Orçamento Público. Eu sou César Lima e trago aqui alguns fatos relevantes sobre como está sendo usado o seu dinheiro. Se essa é a sua primeira vez por aqui, sinta-se em casa e aproveite também para assistir os nossos episódios anteriores. No episódio de hoje, não posso deixar de falar sobre o grande acontecimento da semana, a posse dos novos deputados e senadores, do novo Congresso Nacional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Como você deve saber, o Poder Executivo, que é comandado pelo Presidente da República, só pode gastar aquilo que o Congresso autoriza que ele gaste. Esse gasto é autorizado através da Lei Orçamentária Anual. A desobediência a essa regra, a essa Lei Orçamentária Anual, pode até render um processo de cassação por crime de responsabilidade. Dessa forma, dá para entender um dos porquês era tão importante para o atual mandatário que os seus candidatos ganhassem as eleições para os comandos da Casa do Congresso Nacional. Mas o primeiro passo para que os parlamentares possam aprovar e autorizar o presidente a gastar, vem com a instalação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Para se ter uma ideia da importância dessa comissão, ela é a única prevista pela Constituição Federal, a única comissão permanente do Congresso Nacional prevista pela Constituição. Todas as demais, e olha que são mais de 40 entre Câmara e Senado, são definidas pelos regimentos internos de cada casa. A Comissão Mista de Orçamento é composta hoje por 40 membros. São 30 deputados e 10 senadores, com um igual número de suplentes, ou seja, estão envolvidos ali na Comissão Mista de Orçamento, 80 parlamentares das duas casas, sendo 60 deputados e 20 senadores. Esse número hoje está bem reduzido, porque essa comissão já chegou a ter 120 membros. E dá para entender que com esse número de parlamentares, para você conseguir quórums mínimos para votações, visto que algumas são necessárias que você tenha uma maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos presentes, era bem complicado. Então esse número foi sendo reduzido até hoje chegar a esse número de 40 parlamentares. Essa comissão ela tem um presidente que alternativamente é um membro da Câmara e outro do Senado, ou seja, um ano ele vai ser um deputado, no outro ano ele vai ser um senador, Tem aí 3 vice-presidentes e tem também os relatores das peças orçamentárias, Nós temos aí o relator geral do orçamento, nós temos o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós temos esse ano, por coincidência, também, o relator do Plano Plurianual, que acontece a cada 4 anos. Todos os membros dessa comissão, eles não podem permanecer nessa comissão por mais de um ano. Ou seja, o membro que fez parte da comissão nesse ano, ele não poderá estar na comissão no ano de 2024, mesmo que ele tenha sido só suplente. Se ele chegar a participar por um único dia dessa comissão, ele não pode mais, no ano que vem, ser indicado para essa comissão. Somente seria possível ele participar em 2025. Nessa comissão, tramitam todas as peças orçamentárias que eu já falei aqui, que é a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Mais para frente eu vou explicar para vocês mais ou menos como é cada uma dessas peças, E também os projetos de lei que modificam essas peças, que são chamados projetos de lei do Congresso Nacional, Os créditos adicionais, os projetos que modificam a LDO, o PPA, além dos avisos do TCU, que são aqueles avisos onde o TCU informa ao Congresso Nacional que uma determinada obra feita com recursos públicos tem indícios de irregularidades e pede a suspensão do envio de recursos para essa obra. Declaro iniciada a presente reunião da Comissão Mista de Planos Orçamentários Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para a votação das matérias constantes na pauta. Mas uma outra grande importância tem essa comissão para o futuro do Brasil. Você pode não ter visto, mas a dívida pública do Brasil chegou a 6 trilhões de reais, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Um aumento em 2022 de 6% em relação ao ano anterior.
né? E que este ano deve também ter mais um aumento, uma vez que nós já vimos, inclusive, aí no nosso primeiro podcast falamos, né, sobre a questão do teto de gastos, que há despesas aí até fora desse teto de gastos, né? Então acima do que do máximo permitido que seria para as despesas de 2023. Então muito provavelmente o rumo dessa dívida aí está numa ascendente. E a comissão mista de orçamento, através ali das suas alterações que ela faz no projeto de lei que o executivo manda para o Congresso Nacional, que ela pode dar esse viés de uma diminuição da dívida, né? Otimizando os gastos. Se você for pensar que nós temos aí estudos comprovando que 30% do orçamento público brasileiro ou é mal aplicado ou é desviado de alguma forma, nós temos aí duas questões muito importantes, né, que podem ser aplicadas para que essa dívida diminua: a qualidade do gasto público e o combate à corrupção. São dois aspectos aí que devem ser muito explorados para que esse gasto público melhore, criando aí mais empregos, gerando desenvolvimento. Tudo isso vai levar a uma arrecadação maior, sem ter a necessidade de um aumento da carga tributária. E com essa arrecadação maior, o governo vai ter menos necessidade de se financiar no mercado, ou seja, ele vai poder pegar menos dinheiro emprestado e a dívida assim terá um viés de queda ao longo do tempo. Vamos pensar assim que o governo hoje, em termos de dívida pública, ele está usando o cheque especial para pagar o cartão de crédito. Então nós temos que pensar nessa qualidade do gasto e também no combate à corrupção como dois instrumentos muito necessários para que a gente possa dar um viés de diminuição, né, no rumo da dívida pública. Bem, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio, por isso na próxima semana estarei aqui com mais um tema importante sobre como os políticos e os governos estão utilizando o dinheiro que você, pagador de impostos, mesmo que você não saiba, está sendo utilizado pelo governo. Eu sou César Lima e esse é um podcast original Brasil 61. Até a próxima. Você ouviu o podcast Por Dentro do Orçamento Público, com César Lima.